Paredão formado, temos aí 2 pessoas do Gnomos e uma pessoa do Fadas, voz do Como a além. gente já tinha previsto antes. A gente tinha aí trazido nos últimos vídeos algumas possibilidades de como esse paredão poderia se configurar, e uma delas, inclusive, foi essa: Beatriz, Fernanda e Giovana. Sim. Vamos falar sobre como foi formado esse paredão para você que não assistiu, como configuraram os votos, alguns acontecimentos importantes que aconteceram na casa, Sim. na parte da tarde e da noite. Teve polêmica. Porque, aliás, a gente falou sobre o anjo, a prova do anjo. Sim. Então, se você não assistiu, depois dá uma olhada no vídeo anterior, a gente explicou como foi a prova. Então, a gente vai pegar o que aconteceu daí pra lá, que teve assunto polêmico bombando na internet, repercutindo aí muito. E também vamos dar uma olhada no giro das enquetes, já pra saber quem é que deve sair nesse paredão. A gente já imagina que vai ser uma disputa aí entre Fernanda e Giovana. Beatriz provavelmente vai ficar, mas principalmente nos últimos acontecimentos aí, também relacionados a Fernanda, provavelmente a gente vai ter a torcida dos Fadas colocando a Fernanda pra sair. Mas Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos falar sobre. Então, se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de reality, de fofoquinha, meu nome é Filipinho. E eu sou a voz do além, prazer. Venha ficar com a gente, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva, a gente tá rumo ao 100k e vai ser um prazer receber você, hein? Sim. Deixa o like, gente, Por não favor. esquece. Vamos falar de como foi formado esse paredão? Vamos. Um paredão aí que foi pego de surpresa. Foi no susto. O Tadeu chamou eles lá pra casa, assim que começa o programa, eles já estavam sentados ali na sala da casa. Sim. Mas me parece que eles não foram avisados muito antes. A Lani tava até de toalha ali, com o cabelo molhado. Eu tinha a impressão de que eles estavam esperando que iam anunciar a festa. É, Entendeu? Quando será? aparecer lá no mural. Ah, pode ser qual que todo vai ser mundo a pra festa do sala dia, e tal. é. Pode ser isso mesmo. E aí o que aconteceu foi que começou a votação. O Tadeu deixa claro que como a Pitel tinha colocado Beatriz e Matheus na mira, Sim. pelo Matheus já ter pegado o anjo e ter se imunizado, auto-imunizado, a Beatriz já configurava diretamente no paredão. Mas foi um pouco estranho porque acabou que a Pitel não teve uma justificativa pra isso. Não teve. Apesar dela ter tido a justificativa de ter colocado na mira do líder, né, eles, mas nesse momento geralmente o líder tem, e aí o Tadeu só explicou que a Beatriz já estava no paredão, então ia pro voto no confessionário. Sim. Voto no confessionário que era muito importante, porque a gente tem aí 5 fadas e 4 gnomos votando, já que a Pitel, que é um quinto gnomo, já tinha votado como líder. Sim. E muito se especulou sobre a Isabelle votar ou não com os outros 4 do Fadas. Sim. Isso porque a Fernanda era a primeira prioridade do grupo, depois a Giovana, e a Isabelle já tinha avisado que ela talvez não votaria na Giovana. Exato. A gente vê aí na parte da tarde, logo depois da prova do anjo, inclusive a gente falou isso no vídeo anterior também, uma pequena discussão que tem principalmente entre Beatriz e Davi, porque a Beatriz, que já tava direto no paredão, queria que eles tivessem mandado a Giovana. Sim. Enquanto o Davi gostaria que permanecesse na Fernanda. E o que acontece é que a Isabelle vota junto com eles. E aí a Fernanda leva 5 votos e a Alane 4. Você vê todos os gnomos que estavam pra votar no confessionário votando na Alane, e todos os fadas que estavam votando no confessionário votaram na Fernanda. 140 dias pra gente dizer que a Isabelle votou em grupo. Mas a gente votou em grupo. Na semana passada ela também votou. Porque eles Votou? combinaram Não dela lembro. votar separado, lembra? Naquela configuração. Não deixa de ser em grupo, né? Sim, porque foi decidido por todo mundo. É então a gente já verdade. tem uma segunda semana Tava me consecutiva esquecendo disso. em que isso acontece. Sim. A Lani, como era a segunda mais votada, ela não ia pro paredão, mas ela tinha o direito de mandar alguém pro paredão. Na hora que o Tadeu fala, você não vai pro paredão, ela fica aliviada, mas fala que ela poderia mandar alguém. E aí também fica um pouco óbvio pra gente que tava acompanhando aí essas últimas movimentações, porque tanto a Alane quanto a Beatriz queriam muito que a Giovana fosse a escolha dos fadas, né? A Fernanda foi uma escolha de Matheus, Isabelle e Davi. Por terem a maioria dos votos, ela se tornou prioridade. E é o que a Alane faz aí, então. Ela manda a Giovana pro paredão. Dessa forma, Nem não titubeou, né? Já escolheu. Deu aí a justificativa que a Giovana utiliza o discurso repetido de outras pessoas e tudo mais. Não mentiu, não. Justificou bem, né? Então a gente não tem prova bate-volta dessa vez. O paredão é direto. A eliminação não teve poder coringa não mesmo, não teve. teve. E a eliminação já é nesse domingo, onde provavelmente vai ter uma outra formação de paredão. Sim. Então a gente tem aí Beatriz, Fernanda
e Giovana num voto para eliminar. Quem você quer eliminar da casa? Já já a gente vai ver como giram essas enquetes, como estão as porcentagens. A gente também já colocou na aba comunidade, já tem muita gente votando. Depois você deixa lá seu voto também, pra gente poder saber como é que o pessoal tá pensando nessa eliminação do Sim. domingo. Como eu falei, a gente postou um vídeo falando sobre a prova do anjo, como funcionou, e também sobre essa pequena discussão que Beatriz e Davi tiveram aí, mas logo depois todo mundo chega no acordo de votar na Fernanda, e só que teve um monstro também, né? Teve. O monstro que o Matheus coloca na Giovana Isso, sabonetou. e também no Bin, Sim. né? E é um monstro, assim, que eu acho que é calorento, né? É, mas a roupa é bonita. Não, é bem Eu gostei bonita. muito do ratinho. É bem bonita, só que é roupa calorenta, né? Parece. Eu acho que é. Ainda bem que eu acho que tá mais fresco esses dias. É. Porque senão eu acho que eles iam ficar mais tempo. Inclusive o Tadeu não libera eles do monstro, libera? E hoje não. Não liberou. Hoje eu não vi, não. Eu não cheguei. Eu acho que eles vão. Porque não fazia nem sentido, né? Entraram hoje tarde. Então vai durar mais um pouco. É. Provavelmente vai ser só no domingo. Será que vai ser um monstro um pouco maior? Pode ser que sim também, né? Pode ser antes que da sim. eliminação, né? Exatamente. E hoje a gente teve aí um outro atrito acontecendo, um desentendimento dentro do grupo Fada, que foi uma conversa que rolou na cozinha. A edição, inclusive, mostrou sobre isso. Tava ali envolvida nessa conversa, a Alane tava saindo, então ela não participa diretamente dessa conversa. Estavam envolvidas Beatriz, Matheus e Davi, e a Isabelle também tava ali. Começou uma brincadeira que a Beatriz puxou sobre o fato de o Matheus ter olhado pra bunda do Davi quando eles pularam na piscina lá, quando eles pularam pelados. E aí a Beatriz começa a falar que o Matheus olhou e falou que a bunda tava arrebitada e tal. Aí o Davi vai e fala, que é isso? Que é isso? Aí o Matheus vai e diz que não olhou nada disso, que ele gosta, e aí ele usa a palavra peleleca, ele fala, eu gosto de peleleca e tal. Aí o Davi vira pra ele e fala assim, tem gente assistindo no pay-per-view, tem criança assistindo, isso é pesado. Ele, não, eu só tô falando aqui e tal. E aí a Beatriz fala de novo, falou que tua bundinha tava arrebitada. Aí o Matheus fala, deixa de ser mentirosa, guria. Aí o Davi diz, que história é essa, mano? Você tá jogando pra qual lado do negócio? Tá pra lá ou pra cá esse boi aí? Tá laçando pra onde? Aí a Beatriz fala aí, Isabelle, é garantido ou caprichoso? E o Davi diz, acho que esse aí é caprichoso. E o Matheus diz, isso aí é pesado. Aí ele vira e ainda pergunta, não é, Isabelle? Aí a Isabelle fala, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não metam meus bois nisso. E aí a brincadeira meio que continua, o Davi ainda fala, pergunta se tá dançando pra frente ou pra trás. E aí isso acaba gerando um atrito aí. A Isabelle não se sente desconfortável, não se sente confortável, né? Ela se sente desconfortável. E ela vai comentar ali no quarto com o Matheus e com o Davi. E aí ela fala que ela não gostou da brincadeira. Ela diz o seguinte, não gostei daquela brincadeira, de verdade. Quando vocês forem brincar, vocês podem brincar do que vocês quiserem, mas não mete os meus bois. Eu tô falando do que eu senti, tá bom? Por favor, dá pra vocês brincarem do que vocês quiserem, dependendo da conotação do sentido, tá bom? Aí o Matheus diz, desculpa da minha parte, desculpa. Foi uma coisa aleatória. E o Davi fala, a gente brincou sem intenção. Depois o Davi vai na cozinha, começa a conversar sobre a Isabelle. Ele fica chateado de alguma forma a Isabelle não ter chamado a atenção da Beatriz e somente a atenção dele e do Matheus. E essa conversa se estende lá pro lado externo da casa. Estavam ali Alane, Beatriz e Isabelle deitadas. O Davi chega e ele começa a falar sobre isso. Ele fala pra Isabelle que ela queria se posicionar, mas ela não se posicionou porque ela devia ter chamado a Beatriz também pra conversa. Que não foi quem começou a brincadeira, que não foi ele nem o Matheus, quem começou foi a Beatriz. E aí o Davi diz o seguinte, se você se sentiu constrangida, deveria ter chamado todo mundo que tava ali na cozinha e falar, não só eu e Matheus. Você quis se posicionar, mas não se posicionou. A Isabelle diz, eu fiz o que eu achei que tinha que fazer. Aí o Davi fala, você devia ter chamado eu, Matheus e Beatriz. E a Isa diz, pra mim era importante vocês dois, porque a brincadeira girava mais em torno de vocês dois. Aí o Davi, não, desculpa te interromper.
Eu nem falei da brincadeira com seu boi. Falei dança pra frente, dança pra trás. E na hora que ele faz essa brincadeira, ele até faz um movimento com o corpo, Sim, né? Lá na cozinha. Lá na cozinha. Tem uma hora que ele brinca sobre isso. Ah, você dança pra frente ou Ou dança pra trás? Aí a Isabelle diz, não, Davi, não vou me prolongar mais nesse assunto, porque foi outra coisa antes disso. Aí o Davi fala, tá bom, minha filha, tô vindo te pedir desculpas. Aí a Beatriz vai e fala, desculpa, eu tava brincando. O Davi então diz pra Isabelle assim, mas a Beatriz falou sem maldade. Eu tava brincando sem maldade com o Mateus, na harmonia, na brincadeira. Uma coisa que é brincadeira, você tem que levar na brincadeira. Não adianta você querer levar as coisas assim, à flor da pele. Com a gente aqui, Isabelle. Tava numa harmonia tão legal ali na cozinha, aí tu ficou meio chonga, chamou a gente no quarto, você tem que compreender que a gente tava brincando. E aí a Isabelle fala pra ele assim, eu só não quero que use o nome dos meus bois com dupla conotação ou em brincadeira. Aí o Davi fala, mas ninguém usou o nome do seu boi. Aí a Beatriz pede desculpa a Isabelle e a Isabelle fala, só isso, pronto. Esse assunto repercutiu bastante na internet. Muitas pessoas entendendo que foi só uma brincadeira. Muitas pessoas entendendo que foi aí uma questão com a questão cultural da Isabelle, que foi completamente desnecessário. E ela disse o que ela estava sentindo e que isso é válido. E principalmente também sobre a conversa entre Beatriz, Mateus e Davi girar em torno aí de uma conversa com cunho homofóbico. Já que existe aí uma conexão que é feita entre a palavra garantido e caprichoso para fazer uma correlação sobre o Davi tá olhando ou não pra bunda do Mateus, sobre ele tá falando ou não da bunda do Mateus. Inclusive, eu percebo na minha visão que a Isabelle também notou isso. Sim. Porque quando ela fala assim, eu só não quero que use o nome dos meus bois com dupla conotação, eu acredito que ela tava justamente falando sobre esse assunto, entendendo dessa forma também. Ela só parecia que não tava querendo muito entrar no assunto, né? Falar de uma forma mais enfática, né? Exatamente. Parecia que ela queria deixar subentendido o que aconteceu, mas talvez ali as pessoas não conseguiram entender. Então isso gerou bastante polêmica, bastante repercussão na internet, as pessoas comentando muito sobre essa fala aí, sobre essa conversa que aconteceu entre Beatriz, Mateus e também Davi. Tem a coisa dele falar, mas foi a Beatriz que começou, mas não tem essa, né? Quem tava envolvido todo mundo que tava envolvido. Todo mundo. Beatriz, Mateus e Davi estavam ali. Quem deu pano pra manga pro assunto também tá junto. E aí depois a gente vê a Pitel vendo uma conversa de Alane e Bia sobre voto na Fernanda. Lá no quarto. Isso é muito interessante porque quem achava que a Fernanda não estava sabendo que ia acontecer o voto nela, nessa conversa fica muito claro. Porque a Pitel pega justamente a Alane, a Isabelle e a Beatriz ali no gramado, conversando sobre mandar a Fernanda pro paredão. E aí logo depois ela já desce no quarto e já vai falar com a Fernanda. E ela fala, elas estão conversando sobre você, provavelmente você vai pro paredão. Nem nenhuma grande descoberta, né? Descobrir falar. E nem é uma coisa que dê pra você usar no jogo, porque essa altura do campeonato não tem o que você fazer. Ou ela ganhava um anjo ou ia pro paredão. É simples. Só que ao mesmo tempo, o que ela ouve ali da conversa, a Pitel, ela consegue entender o porquê que elas iam indicar a Fernanda. E aí ela fala assim, falaram que você tá forçando a amizade. Aí a Fernanda fala, cara, eu só tô mais simpática, coisa que nunca fui antes. Tô tentando ser com todo mundo, no sentido de que não é mais rixa de jogo pra mim. Tão achando que eu tô forçando um contato com elas. Tão achando o quê? Que eu quero ser fadas agora? Não quer ser fadas, né, Fernanda? Mas a gente sabe que você também se aproximou pra isso. Desculpa. Aí ela fala, essa altura do campeonato, foram elas que vieram falar comigo naquele dia da briga. Pelo amor de Deus. Tava falando com o Davi que me chamou, Mateus que entrou e elas que chegaram. Então, assim. E aí a Fernanda, então, fala que ela não tava tentando chegar junto e tudo mais. E aí o que acontece no paredão é justamente os fadas votarem, então, na Fernanda. Vamos dar uma olhada nas enquetes? Vambora. Vamos ver como é que tá. Olha a nossa primeiro. Vamos olhar a nossa enquete que a gente postou há 34 minutos antes da gente começar a gravar. E já tá com 8,7 mil votos. Vão lá votar na enquete, na aba comunidade. Aproveitem e não esqueçam do like, tá? Além do voto, deixar aí, porque tem 959 likes pra 8 mil votos. A conta não tá batendo, vocês ajuda a gente aí. Na nossa enquete até o momento, a Fernanda sai com 65% dos votos, a Giovana tem 29% dos votos e a Beatriz 7%. Logo no comecinho da enquete, a Fernanda e a Giovana estavam bem próximas, né? Agora que tomaram uma distância boa. Exatamente. Deixa eu dar uma olhada aqui também na enquete da UOL, que é
uma enquete que tem muitas e muitas pessoas que votam, né? Geralmente é uma enquete com ó, já tem 147 mil votos a enquete da UOL no momento. E vamos dar uma olhada aqui na parcial, deixa eu clicar aqui pra gente poder ver. Ó, e na parcial da enquete da UOL, a Fernanda tá com 62, a Giovana com 28 e a Beatriz com 9. Bem parecido com a nossa. Né? É. São, assim, como diz a porcentagem, 2 pontos para mais ou para menos. A gente pode, então, talvez, já pensar que a Fernanda vai ser difícil a torcida da Fernanda virar esse jogo. Que tem aí quase. Ela tem. Ela tá o dobro da Giovana, que tá o segundo lugar, eu quase. Eu não sei porquê, mas isso tá me cheirando a paredão de Denisiane. Você lembra do paredão da Denisiane? Que teve uma virada. Tava tudo pra Fernanda sair e ela não saiu. Eu não sei se dessa vez não, viu? Porque eu acho que dessa vez. Eu imaginei até que talvez algumas pessoas da torcida, de torcidas do próprio Fadas, do Davi ou da Isabelle, fossem votar na Beatriz pra tentar tirar ela, que já é forte do jogo agora. Mas eu acho que como eles estão muito unidos, os próprios ADMs e as torcidas devem estar deixando junto pra eles só fazerem isso lá no top 5, sabe? Eu não duvido de que isso pode estar acontecendo, mas eu também vejo, tipo assim, hoje é sexta-feira feriado. Então, muitas dessas pessoas... Domingo é feriado também. Talvez não estejam votando nesse tipo de enquete. Talvez não estejam ligando pra BBB hoje e só vão saber mais disso amanhã. Pode entendeu? ser. Eu quero ver como é que vão ser as enquetes daqui a pouco. Eu acho que a fala que a Fernanda teve, que a gente trouxe aqui também em relação ao Davi, naquela conversa com a Pitel na madrugada, também vai pesar muito sobre essa votação. Sabe? Porque é um assunto recente. Então eu acho que talvez dessa vez a Fernanda não escape de ser eliminada, como aconteceu no paredão com a Denisiane. Eu não vou cravar por enquanto, não. A minha opinião, vamos acompanhar, a gente vai acompanhar tudo aí. E aí vamos ver o que o pessoal vai achar sobre essa. Eu acho que a Fernanda sai. Muito dificilmente ela não sair. Sabe porque da outra vez teve um sincerão no meio. Que de alguma forma que virou modifica. Tudo ali. Dessa vez não tem sincerão, então eu acho que a Fernanda sai. E eu acredito que ela sai aí com mais de 60%. Se bem inclusive. que os 30 segundos que ela teve ali no final do programa pra se defender foram muito... Ela soube usar muito bem. Ela tem uma boa oratória, né? Mas não adianta. Aquilo ali, aqueles 30 segundos, não adianta de nada. Não sei nem pra que tem. Porque chegou esse momento que é sobre toda a história do programa. Não é só sobre o que aconteceu. E aí as coisas vão aumentando, intensificando, claro, com essa finaleira aí. Mas é toda a somatória da narrativa da história do programa, Mas eu né? ainda não cravo minha opinião, não. Vamos dar uma olhada, vamos aguardar. A gente vai continuando acompanhando e a gente volta o quê, Voz da Lé? A qualquer momento, meu amor. Um beijo.